Êxodo, capítulo 3. Santo é o Senhor Jesus, aleluia. A presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Capítulo 3, versículo de número 14. Capítulo 3, e versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Obrigado. Tome assento. Louvado seja Deus. Pela sua vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos dá essa madrugada, nessa coxinha. Deus abençoe o pastor Manuel, nosso amigo. Deus abençoe grandemente o Senhor, sua família e todo o ministério. Deus possa abençoar os companheiros, Manuel Elia. Deus abençoe o pastor Júlio Ribeiro. Por mim, ficava eu ouvindo o Senhor e dando glória a Deus. Eu estou privilegiado essa manhã, que eu nem imaginava encontrar o Senhor aqui. Há alguns anos atrás, na sede de Florianópolis, o Senhor fez um trabalho onde paralítico andou, pessoas largaram o leito e nós estávamos junto com o Senhor. E no final, numa quinta-feira à noite, foi alguns dias, o Senhor entregou uma mensagem profética para mim. Essa mensagem está se cumprindo na íntegra. Glória a Deus. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele faz. Eu glorifico a Deus, cada cantor, cada irmão que aqui está. Nós chegamos atrasados, hoje foi corrido, muito corrido. Pegamos fila, não esperava, fila nesse horário, ali a partir de Itapema, veio até Itajaí, mas chegamos aqui para adorar o nome do Senhor. Até comentei com meu filho: se não der para vir hoje, vou ligar para o pastor, nós viemos sábado que vem, que eu gosto de estar aqui. Eu gosto de adorar a Deus nesse lugar. E aqui eu me sinto em casa, me sinto em liberdade. Parece até que nós estamos ali no Monte Aurélio, ou seja, a presença de Deus está presente nesse lugar. Eu glorifico a Deus por isso. Você está sentindo a liberdade do Espírito de Deus? Sabe isso? Já houve cura, houve milagres, e eu acredito, vamos continuar adorando a Deus, para que Ele continue operando nessa madrugada. Meus irmãos, o texto que o Senhor colocou em nosso coração para a meditação dessa madrugada, nesta vigília, ele se encontra baseado no livro do Êxodo, mais especialmente o capítulo de número 3 e o versículo 14, onde eu acredito que a grande maioria que aqui está, você já deve ter sido consolado, por que não dizer edificado e exortado, através da leitura bíblica desse texto. Quando nós falamos do livro do Êxodo, mais especialmente o capítulo número 3, nós estamos falando de um personagem central ao qual eu acredito que a grande maioria que aqui está você conhece. Quem nunca ouviu falar deste homem chamado Moisés? Moisés, ele é um homem depois de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada e depois do apóstolo Paulo, um dos homens mais respeitados dentro da cultura bíblica. Ele é tão respeitado que a história relata que Moisés, ele é respeitado dentro das 3 maiores culturas na terra: a cultura do cristianismo, a cultura do islamismo e a cultura do judaísmo. Moisés,
Ele foi o homem escolhido por Deus para marcar uma época e para fazer a diferença no meio do povo judeu. Só que o tempo em que Moisés surgiu não era uma época muito boa. A história bíblica relata que a nação de Israel, ela estava mergulhada num clima, vamos dizer, num período onde eles estavam vivendo escravos na terra do Egito, na província de Gósen. E a Bíblia relata que Moisés, a história dele começa de uma maneira dramática, mas parece que Deus, ele tem prazer, Deus, ele tem atração por pegar a história de alguém que começa com dramaticidade, começa de uma maneira dramática, e o Senhor escreve aquela história de uma maneira toda especial. Em outras palavras, parece que Deus tem atração por aqueles que são determinados a sofrerem na vida, porque deixa eu te dizer uma coisa: o sofrimento do homem, dependendo da graça de Deus, ela abre os céus e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Dentro disso, meus irmãos, nós vamos descobrir que este homem chamado Moisés, a história de vida dele começa. Podemos dividir sua vida em 3 períodos. O primeiro período, que vai do seu nascimento aos 40 anos de vida. O segundo período, que vai dos 40 anos aos 80 anos de vida. E o terceiro período da vida dele, que vai dos 80 anos aos 120 anos de vida. Quando nós falamos deste homem chamado Moisés, a primeira fase da sua vida, ela nos mostra Moisés, ele vindo de uma família aonde havia um casal. O nome do marido, o nome do seu pai era Arão, esposo de Joquebede. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 6 e o versículo de número 20, a Bíblia relata que Moisés, ele veio da tribo de Levi. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 2 e o versículo de número 1, a Bíblia relata que os primeiros anos de vida deste menino chamado Moisés foi anos difíceis, mas a Bíblia deixa bem claro que ele era muito formoso. De acordo com o Êxodo capítulo 2 e o versículo 2, a Bíblia diz que num determinado momento da história do povo de Israel, Faraó se preocupou, porque a nação de Israel, ou seja, o povo judeu, estava crescendo em meio à terra egípcia, e havia uma preocupação: se eles continuarem crescendo desta maneira, eles vão acabar tomando domínio, tomando controle da nação das nossas mãos. Por este fato, Faraó, ele determinou a morte dos meninos, filhos de israelita, mas 2 mulheres, uma chamada Sifrá e a outra chamada Puá, que eram parteiras, falaram para Faraó que as mulheres hebreias eram diferentes das mulheres egípcias. As mulheres egípcias, elas tinham que esperar as parteiras chegar para poder dar à luz, mas as mulheres hebreias, quando as parteiras chegavam, elas já haviam dado à luz a criança. Isso fez com que alguns meninos fossem poupados, e entre eles estava este menino chamado Moisés. A história de Moisés, ele começa crescendo. Não é uma história com E, não é conto, não é fábula, não é fantasia, mas é uma história que começa com H. É fato ocorrido, foi fato que aconteceu. E a Bíblia relata, meus irmãos, que num determinado momento em que a mãe não pôde mais escondê-lo dentro de casa, a Bíblia diz que Joquebede chama Miriam, e Miriam e ela colocam um menino chamado Moisés dentro de uma arca de juncos e colocam ele junto às águas do rio Nilo. A Bíblia diz que isso é a providência divina, que aquele cesto chegasse até onde estava a mulher a filha de Faraó, a princesa do Egito. Quando a princesa do Egito se aproxima daquela criança dentro daquele cesto, ela olha aquele menino, se afeiçoa por ele, e ela tem um carinho especial, mas o menino
menino ainda não havia sido desmamado. E ela pergunta: quem poderia cuidar desta criança para mim, até ela ser desmamada? E de repente Miriam, que era irmã de Moisés, ela aparece dizendo: eu conheço uma mulher que pode cuidar deste menino como se fosse filho dela. E na verdade era a própria mãe, chamada Joquebede, que iria cuidar do seu filho até um tempo determinado em que o menino iria para o palácio. Entra comigo dentro desta linha de raciocínio e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos abrir um pouco mais o ângulo de revelação desta palavra. Permita-me te dizer, não é em vão de você estar aqui nesta madrugada, não é em vão de você estar aqui ouvindo a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Glórias ao nome do Rei. Dentro disso, meus irmãos, a história de Moisés, ela começa de uma maneira dramática, e ela começa agora, parece que no decorrer da sua história, ela tem uma, vamos dizer, uma interessante mudança. A Bíblia diz que Moisés, ele chega dentro do palácio de Faraó, e agora ele já não era mais o filho de Joquebede. Vamos dizer que neste momento aqui, ele estava sendo criado pela filha de Faraó. Moisés, ele foi um moço criado dentro da maior cultura da época. Ele estudou a matemática, ele estudou a geometria, ele estudou a astronomia, porque os egípcios eram peritos em tudo isso que acabamos de falar agora. Moisés, nos seus primeiros 40 anos de vida dentro do palácio, ele aprendeu a ser alguém. Moisés, nos seus primeiros 40 anos de vida no palácio de Faraó, ele aprendeu a adquirir algo da parte de Faraó e da parte da corte do Egito. Permita-me te dizer, meus irmãos, os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele aprendeu a ser grande, ele foi treinado para ser alguém. Os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele descobriu, ele foi educado, instruído em toda a ciência, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Mas permita-me te dizer, há um momento da minha vida e da tua vida que Deus permite de eu e você crescer. Há um momento da minha e da tua vida que Deus permite de nós adquirirmos alguma coisa. Há um momento da minha e da tua vida que Deus permite a instrução na ciência e no conhecimento. Há um momento da minha e da tua vida que Deus permite de nós adquirirmos algo material. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não vai ficar sempre desse jeito, porque a glória não é tua, a glória não é minha, a glória pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em glória, deixa eu falar uma coisa para ti. Este moço chamado Moisés, ele estudou na melhor universidade da época, ele estava no palácio de Faraó, mas o sangue que corria nas veias de Moisés era sangue egípcio, ou seja, era sangue judeu e não era sangue egípcio. E um dia Moisés, ele mata um soldado egípcio para poder defender o seu irmão judeu. Outro dia, naquele mesmo dia, ele enterra o corpo do soldado debaixo da areia, pensando que ninguém havia visto. No outro dia, Moisés, ele olha para os seus irmãos judeus e ele tenta ser juiz de paz, quando dois irmãos judeus estavam brigando. Mas naquele momento, um dos irmãos judeus olha para ele e diz: tu vai fazer conosco a mesma coisa que tu fez com aquele soldado egípcio que tu matou e enterrou na areia. Naquele momento Moisés descobre: eu fui descoberto, querem me matar, e ele foge para a península do Sinai. Aqui, meus irmãos, começa o segundo período da vida de Moisés. Permita-me te dizer uma coisa: Deus permitiu que Moisés descobrisse que era judeu, porque o sangue que corria
havia na veia dele não era sangue de egípcio, era sangue de hebreu. Eu não sei de que maneira, mas a adversidade que Moisés enfrentou foi para ele descobrir as suas raízes em Deus. Permita-me te dizer, essa adversidade que tu enfrenta, esse vento contrário que tu enfrenta, é para tu descobrir as tuas raízes em Deus. Tem muita gente dizendo que crente não passa prova, que crente não passa luta. É muito fácil dar glória a Deus quando tudo está bem. É muito fácil dar glória a Deus quando tem amigo para dar tapa nas costas. É muito fácil dar glória a Deus quando tem gente te elogiando e quando você está por cima. O verdadeiro adorador não se conhece no meio do elogio. O verdadeiro adorador se conhece dentro da fornalha. O verdadeiro adorador se conhece dentro da prova. É muito fácil cantar quando está com a igreja cheia. É muito fácil pregar quando está cheio de gente levantando a mão e orando por ti. Eu quero ver tu adorar. É quando não tem ninguém contigo. É quando teus amigos vão embora. Eu quero ver tu adorar. É no meio da fornalha. Cadê os verdadeiros adoradores? Abre a tua boca e não para de adorar. Tem adorador aqui. Cadê os adoradores? Levante a tua mão e adore ele por um momento nesse lugar. Quem é adorador aqui? Não para de adorar. Tem gente que só ora quando canta. Que hipocrisia. Aí quer que todo mundo sinta o fogo, o poder. Aí quando está sentado, parece que senta no cubo de gelo. Tem gente que quando prega, vê anjo, vê não sei o que, glória a Deus. Mas também quando tu senta, tu tem que ver a glória do Todo-Poderoso. Permita-me te dizer, o verdadeiro adorador, ele não precisa ver para adorar. Mesmo não vendo, ele vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Essa madrugada, Deus está fazendo coisa grande aqui. Não é por causa de mim, não é por causa de homem, mulher nenhum. É por causa da presença de Deus que está presente nesse lugar. Abre a tua boca e adore o nome do Rei nesse lugar. Ele merece toda adoração. Quem crê que ele merece toda adoração? Adore ele por um momento. Glórias ao nome do Rei. Abra teus lábios e adore ele por um momento. Eu vou falar o que eu falei ontem lá na minha igreja pregando. Aproveite a oportunidade e chame a atenção de Jesus nessa manhã. Agora, Moisés não era mais príncipe. Agora, ele é procurado por Faraó por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas o que mais doeu em Moisés foi saber que os seus irmãos judeus não o compreenderam. O que mais doeu em Moisés não foi a ameaça de Faraó, foi a incompreensão daqueles que eram para compreender. Permita-me, dói quando aqueles que devem te compreender não te compreendem. Lava sua dói quando a incompreensão domina as atitudes de alguém que tu ama. Dói
quando alguém é para estender a mão e te apoiar, mas essa pessoa te compreende, ela não te compreende, ela te rejeita. Permita-me te dizer, as maiores feridas não são aquelas que nós podemos enxergar a olho nu. As piores feridas são aquelas que estão alojadas no âmago da alma do ser humano. As maiores feridas é aquela em que não há derramamento de sangue física, biologicamente falando, mas há derramamento de lágrimas. As maiores feridas é aquelas que estão instaladas dentro de ti, que impedem de você se ver como Deus quer que você se veja. As maiores feridas é aquelas, meus irmãos, que as pessoas causam em ti para parar aquilo que Deus tem na tua vida. Mas deixa eu te dizer, essa madrugada há bálsamo para a tua alma, há remédio para a tua alma. Nessa madrugada o meu Deus vai segurar na tua mão e vai dizer: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Pode cair mil ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Crê nessa palavra, abre a tua boca, dá uma rajada de glória no nome dele. Ele está aqui. Crê, não pare de adorar. Muita gente está fugindo do ministério porque é incompreendido. Muita gente fugindo da responsabilidade do compromisso na família, no ministério, na amizade fraternal entre irmãos, por causa da incompreensão. Moisés foge, vai para o deserto. O príncipe do Egito agora é procurado por homicídio doloso, em que há intenção de matar. Ele foge, e o deserto nesses dias aqui era considerado o caminho dos opositores do regime de Faraó. Moisés vai por um caminho que Faraó sabia que quem pegasse aquele caminho era inimigo dele declarado. Vai para o deserto, e ali os egípcios odiavam o povo da península, ou seja, do Sinai, no deserto de Edom. Eles não acreditavam que havia coisa boa naquela região, tanto que naquela região eram beduínos do deserto, pastores de ovelhas, e os egípcios não acreditavam nesse chamado, ou seja, nessa ocupação chamada pastor de ovelhas. Para eles, pastor de ovelha era alguém que não tinha o que fazer. Para eles, pastor de ovelhas era alguém que não havia encontrado solução na vida, era um cego à esquerda. Permita-me te dizer, lá estava Moisés. Moisés foge para o deserto do Sinai, a península do Sinai, o lugar aonde um egípcio ia pensar pela última vez na vida dele para ir para lá. E lá foi Moisés. A Bíblia diz que ele se aproxima de uma fonte de água, e ele encontra algumas moças sendo atropeladas, ou seja, incomodadas por alguns pastores grosseiros, alguns homens grosseiros. A Bíblia diz que Moisés, ele vai lá, peleja por aquelas moças, e ele defende elas. As moças pegam ele, apresentam para o seu pai. Quem era o pai daquelas moças? Era Jetro, mais conhecido também como Reuel. Reuel não é um nome próprio, é um título sacerdotal dado para o sacerdote da região de Midian. Essas moças aqui, elas eram filhas de um sacerdote. A Bíblia diz que Moisés conhece uma moça chamada Zípora, e ama ela, se desposa dela, em casa com aquela moça. Moisés agora estava casado,
Ele estava agora 40 anos, dos 40 aos 80 anos, começa a segunda fase da vida de Moisés. A primeira fase foi do seu nascimento aos 40 anos, aonde ele aprendeu a ser alguém, aonde ele estudou na cultura egípcia, aonde ele aprendeu a adquirir alguma coisa. Mas agora Deus olha para Moisés: o que eu tenho na vida desse homem precisa ser esvaziado, porque permita-me te dizer, para que Deus cumpra tudo na nossa vida com plenitude, Ele nos leva para um lugar que muita gente não quer ir. Eu quero falar aqui nessa madrugada a respeito do deserto, numa linguagem figurada ou numa linguagem literal. Numa linguagem literal, deserto é um lugar desprovido de recursos naturais. Durante o dia é um calor acima de 50 graus centígrados na sombra, e durante a noite é um frio abaixo de zero. Lá estava Moisés no deserto de Midian, no deserto, desculpe, do Sinai, a península do Sinai, o deserto de Edom. Moisés estava ali, e permita-me te dizer, era um dia, era uma região de muito calor, deserto, numa linguagem literal, que é como está escrito, é um lugar desprovido de recursos naturais. Mas numa linguagem espiritual, numa linguagem figurada, deserto é aquele momento de adversidade, é aquele momento de provação, é aquele momento que nós enfrentamos lutas, é aquele momento que o teus amiguinhos de Coca-Cola desaparece tudo, é aquele momento que o teus amiguinhos de picanha desaparece, quando a mesa está farta com Coca-Cola e picanha, está cheio de gente para comer, mas quando na mesa tem genérico de refrigerante e uma carne de segunda, não tem ninguém para sentar para comer. O que isso quer dizer? Quando Deus permite de você ficar sozinho, não é o fim. Quando Deus permite de você ficar sozinho, não é o final. Quando teus amigos te abandonam, é Deus dizendo: eu ainda sou teu amigo, glórias ao nome dele. Quando teus amigos te deixam só, Deus te diz: eu estarei contigo em qualquer hora, em qualquer momento. O meu nome vai ser glorificado através da tua vida. Quem quer amizade com Deus, abre a tua boca, dá prata de glória ao nome dele. Amizade com Deus. Quem quer amizade com ele aqui, ó, glória ao nome do Rei. Eu não sei se é o que tu veio ouvir, mas é o que Deus tem para nós essa madrugada. Eu não posso falar o que tu queres ouvir, mas o que Deus quer que tu ouça. Deserto, ninguém quer. Deserto é o lugar da provação. Deserto é o lugar onde nós somos conhecidos por Deus e por nós mesmos. Deserto, quando nós estamos debaixo de provação, nós falamos coisas, pensamos coisas, agimos de uma maneira que só Deus sabe que aquilo estava dentro de nós. Permita-me te dizer, deserto é o lugar que Deus te afasta das vaidades desse mundo. Deserto é o lugar que Deus afasta você da tua zona de conforto e te coloca na dependência dele. Deserto é aquele lugar que ninguém quer ir, mas permita-me te dizer, homem de Deus, mulher chamada por Deus, homem chamado por Deus, não é marcado em bancos de faculdade, não é marcado debaixo de terno de pregador famoso ou de cantor famoso.
não é marcado debaixo de uma noite de autógrafo de alguém que escreveu um grande livro. Homem, mulher de Deus, é marcado por Deus. É no deserto que Ele te unge, é no deserto que Ele te separa, é no deserto que Ele te capacita. Permita-me te dizer, eu não acredito na história de alguém que não começou de baixo. Eu não acredito na história de alguém que não começou degrau por degrau. Eu não acredito na história de alguém que puxou o tapete ou pediu ajudinha de um de outro a chegar de elevador. Quem é chamado por Deus sofre. Quem é chamado por Deus demora, mas quando chega é para fazer a diferença. Para a glória do Deus vivo. Deixa eu te dizer uma coisa: quem é chamado por Deus espera a hora dele. Em quem esperar a hora dele que não para de adorar, espera a hora dele. Glória, chamada Gavagalabagá. Quem é chamado aqui levanta a mão, não para de adorar. Quem é chamado? Igarra, chamada Gavagalabagá. Quem é chamado não precisa pisar em cima de mim. Quem é chamado não precisa entrar nesse fã-clube. Um quer cantar melhor, um quer pregar melhor. Quem é chamado não compete. Quem é chamado diminui e Cristo cresce para a glória do nome dele. Quem é chamado não se alegra com a queda dos outros. Quem é chamado, ele ora para Deus levantar quem está caído. A glória do nome dele. Quem é chamado, ele não espera, ele não precisa dar dinheiro para querer oportunidade, ou seja o que for, ele espera a hora de Deus, porque na hora de Deus Deus se coloca e o nome dele é glorificado. Ele crê nessa verdade da plata da glória a Deus e na hora lá estava Moisés, o príncipe. Tem muito crente se considerando um príncipe. Vamos ser sinceros, nós já fomos mais guerreiros. Radicamos. Antes não tinha tempo ruim. Não importava quem pregava, não importava quem cantava. As pessoas até nos ofendiam, mas nós sorríamos e glorificávamos. Era só homenagem. Mas o tempo vai passando, nós vamos ficando meio bardosos, nós vamos criando algumas desculpas para Deus. Aí nós começamos: não, eu sou príncipe do Senhor, eu sou princesa de Jesus. Isso daí eu não admito. Aí nós queremos entrar numa paranoia que alguns estão ensinando que está errado. Eu vou apontar para Deus e vou determinar. Eu exijo que tu me dê isso e aquilo. Não, não exija de Deus, irmão. Deus não é o meu empregado. Deus não é o teu empregado. Nós somos o amante. Oh meu Deus, nós somos a criatura e Ele é o Criador. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Nós temos que obedecer, mas quem manda é Ele. A soberania é dele, a majestade é dele. Quem é você para dizer: eu não vou cantar o caminho?
gosta de dar no balanço.